Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, estamos mais uma vez juntos, graças a Deus. E hoje, nesta quarta-feira, nós daremos sequência ao estudo das cartas pastorais em 1 Timóteo. Hoje, o capítulo 4 de 1 Timóteo, nós vamos estudar e ver o quanto o apóstolo Paulo se preocupava justamente com as igrejas, com os crentes, com os cristãos. E ele envia cartas a Timóteo, o seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, justamente com as recomendações, com alertas, para que aquele jovem pastor ele pudesse seguir adiante com o trabalho iniciado e que em nada fosse prejudicado esse trabalho do nosso Deus. O capítulo 4 fala justamente da apostasia nos últimos tempos, o desvio de conduta. Muitos queriam introduzir no meio cristão coisas que são demoníacas e serve para a gente hoje, meus irmãos. Paulo escreveu há tantos anos atrás para a igreja de Éfeso, onde estava Timóteo, e serve para Pibe Jardim Maranguape, serve para todas as igrejas que confessam Jesus Cristo como seu Senhor. Porque a vigilância é uma das coisas que nós devemos manter sempre na nossa vida cristã. Vigilância, cuidado. Vigilância e cuidado nunca é demais quando temos um inimigo feroz feito Satanás. Então precisamos estar atentos. Mas vamos ler os 16 versículos do capítulo 4 para nós termos um norte do nosso estudo de hoje. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. A partir do verso 6, já fala sobre a exortação, a fidelidade e a diligência do ministro. O ministro Timóteo, o pastor Timóteo, Paulo envia justamente esses escritos a ele, exortando para ele ser fiel, continuar na fidelidade e ter realmente um testemunho verdadeiro no meio daquele povo. A partir do 6 diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente de piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é a da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, portanto, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Versículo 11 diz: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita nestas coisas e nelas sê diligente, para que o seu progresso a todos seja manifesto. E encerra o versículo com o capítulo com o 16 dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém? Que estas santas palavras encontrem morada em nossos corações, meus irmãos. Vamos orar.
Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade concedida aos teus servos, Senhor, para juntos cultuarmos a Ti, ó Pai, louvar e engrandecer o Teu nome. Pai, nós te pedimos orientação para esse estudo desta noite. Fala, Senhor, aos nossos corações. Tira as nossas dúvidas, Senhor. Preenche-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Muito obrigado por tudo. Abençoa a Tua igreja. Abençoa os Teus filhos. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Pois bem, meus irmãos, como falei inicialmente, o capítulo 4 de 1 Timóteo é justamente mais uma sequência, melhor dizendo, da série de estudo das cartas pastorais. As cartas enviadas pelo apóstolo Paulo aos servos Timóteo e depois a Tito também. E a gente vê aqui claramente a preocupação do apóstolo, especificamente nesse capítulo, em relação à doutrina, à manutenção da doutrina, a permanência na firmeza da fé. Nós temos falado muito na nossa igreja, temos orado muito pela nossa firmeza doutrinária, pela união da nossa igreja, nos momentos de oração, no tocante à sucessão pastoral. Mas não somente nesse momento é que devemos orar pela firmeza, pela união, mas sempre porque quando nós invocamos a Deus, sempre Ele nos ouve, porque Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus é muito bom. E, meus irmãos, nesse breve estudo dessa noite, a gente vê logo no primeiro versículo o que está acontecendo muito hoje em dia. Acontecia naquele tempo e está acontecendo muito hoje em dia, infelizmente. Que é justamente a apostasia, pessoas apostatando da fé, saindo da fé, trocando a fé verdadeira por outras coisas. Nós vemos pessoas que até serviam a Jesus, mas que abandonaram o caminho de Cristo para servir a doutrina de demônios. Exatamente, doutrina de demônios. A palavra pode ser forte, mas os demônios têm suas doutrinas. E existem pessoas que estão trocando a doutrina de Jesus Cristo pela doutrina de demônios. É o afastamento, a apostasia. A palavra define aqui os espíritos como enganadores, justamente porque querem nos afastar da videira verdadeira que é Jesus Cristo. E querem nos aproximar de tudo que é falso, tudo que faz mal. Fazendo acreditar em mentiras, em doutrinas criadas pelo diabo e pelo homem. Quantas e quantas pregações ou ditas pregações a gente não escuta por aí? A internet hoje está aqui, muito acessível a todo mundo. Pregações de pessoas ditas de Deus, ditos pastores, mas que só pregam heresias, coisas sem fundamentos bíblicos, coisas que vão preencher justamente os seus egos. A palavra de Deus ela não é para massagear o ego de ninguém, ela é verdadeira. Então precisamos estar em Cristo para entendermos. É preciso que fiquemos longe de tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Aí volta a palavra que eu falei iniciante, a vigilância. É muito e muito necessário, meus irmãos, que nós vigiemos sempre, para não darmos brecha a essas coisas falsas que são derramadas por todos os lugares. Mas a gente indo lá para frente, nos versículos 2 e 3, Paulo fala justamente da hipocrisia e mentira dos homens. Ele chama a atenção para estas coisas inventadas pelos homens. Tantas coisas, né? Falsas doutrinas, são coisas que confundem as pessoas. E a gente nota que, infelizmente, existe muita gente ainda hoje que vive de confundir ou tentar confundir o que diz as sagradas e santas escrituras. Isso são pessoas sem compromisso, meus irmãos, sem compromisso com a verdade que é Jesus Cristo. O nosso compromisso é com a verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. Muitas pessoas estão justamente sem esse compromisso, dizendo que tanto faz, que massageando o ego. Tantas igrejas nós vemos aí abarrotadas de pessoas que vão muitas vezes, na verdade, para ouvir o que massageia os seus egos, não para ouvir o que precisam ouvir. Essa é a grande diferença. E Paulo adverte Timóteo sobre justamente isso. E essa advertência é para nós também. Tudo que Paulo falou para Timóteo, para Tito, para os Colossenses, em outras passagens, para os Filipenses, tudo isso a gente pode pegar como ensinamento para os dias de hoje na nossa igreja, na nossa vida pessoal, na nossa vida cristã.
Ele fala na palavra cauterizada, que significa queimada de ferro, queimada a ferro e em brasa. Cauterizada. A pessoa que passa por esse processo fica morto e sensibilidade, né? Queimado. Aqueles que têm a consciência cauterizada não distinguem entre a verdade e a mentira. E isso é muito perigoso. As pessoas que não distinguem entre o bem e o mal não têm discernimento espiritual. E essa falta de discernimento ocorre justamente por darem ouvidos a coisas que não estão na palavra de Deus. Então, meus irmãos, fujamos dessas coisas. Não façamos como as pessoas que viram as costas à palavra de Deus e ficam vulneráveis aos espíritos enganadores por trás das falsas doutrinas. As falsas doutrinas, elas são enganadoras, elas são atrativas, porque justamente são coisas demoníacas. Satanás, o inimigo das nossas almas. E o inimigo das nossas almas, como sempre falamos, ele vai vir com coisas ditas atrativas. Ele não vai vir com coisas que assombrem, coisas que atraiam justamente os vulneráveis, os fracos na fé. Mas seguindo, nós vamos comentar também sobre os capítulos, os versículos, melhor dizendo, 4 e 5, que fala de que todas as coisas que Deus criou são boas. Inclusive ele fala no casamento, os alimentos, são coisas boas e que devem fazer parte da vida dos cristãos. Só que tudo tem que ser moderado, da maneira santa, do modo santo. Meus irmãos, nós somos santificados pela palavra de Deus e pela oração, ou seja, por uma vida consagrada ao Senhor. Nada que é criado por Deus deve ser rejeitado, porque Deus é perfeito, Ele fez todas as coisas para o nosso bem, fez todas as coisas porque Ele nos ama. E devemos aproveitar todas as coisas que Deus fez e nos disponibilizou com gratidão. Nós não devemos rejeitar ninguém, mesmo que seja uma pessoa difícil. Essa questão da rejeição, a gente tem o maior exemplo, Jesus Cristo. O próprio Deus, que não fez acepção de pessoas. Agora, porém, temos que ter a responsabilidade de passar a verdade do Evangelho para as pessoas. Não passar a mão na cabeça porque é amigo, porque é um irmão. Meu irmão pode, meu amigo pode. Não. O Evangelho, ele é único, ele é universal. Ele não pode ser mudado. Ele tem que ser falado, propagado na íntegra, sem tirar nem pôr nada. Já no versículo 6, Paulo fala que não devemos ensinar doutrinas e preceitos que não estão na palavra de Deus. A continuação, realmente, sem tirar e sem pôr nada. Há pessoas que ensinam uma série de ritos e também de religiosidades. Isso aí não vale nada. A palavra de Deus, ela é firme, é o Evangelho de Jesus Cristo. Não precisa muito arrudeio. O Evangelho de Jesus Cristo, nós já temos dito, é simples e original. Não precisa muita maquiagem. Aliás, não precisa maquiagem nenhuma. É falar o certo, o que está na Bíblia. Muitas pessoas vão atrás de muitas coisas e deixam a palavra de Deus de fora. Aí Paulo fala que só um bom ministro de Deus é aquele que transmite a verdade, ou seja, o que está na Bíblia e que o Espírito Santo nos deve direcionar a fazer. Então, para manejarmos bem a palavra, temos que seguir a Bíblia, temos que orar, temos que fazer tudo conforme Deus nos determinou e seguir a Bíblia Sagrada, nossa regra de conduta e fé. Não precisa muito arrudeio. Sabemos que existem estratégias que podemos criar para atrair, justamente ter a oportunidade de atrair pessoas para falar do Evangelho. Agora, que nada saia do que está na Bíblia. Não precisa coisas extraordinárias demais. Não, tudo que a Bíblia tem está perfeito. A gente só precisa pedir sabedoria a Deus, que é para levar esse Evangelho à frente, com o aval do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo, meus irmãos? No versículo 7, eu gostaria de destacar mais uma vez a orientação para que rejeitemos todos os ensinos falsos, ou seja, que são criados pelo homem e que não estão embasados pela palavra de Deus. Nós lembramos sempre de provar os espíritos a fim de ver se eles são de Deus. Porque como é isso? Vamos ver lá em 1 João capítulo 4, no versículo 1. Se tudo que é dito conforme a palavra de Deus, nós estamos realmente
nos apropriando. Diz assim, 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Veja de quando é isso, de muito lá atrás. Falsos profetas, quando Jesus já advertia os discípulos pelos falsos profetas que viriam aparecer. E continuam nos dias de hoje, aparecendo falsos profetas querendo justamente ludibriar as pessoas, vir com invencionismos, um evangelho dito conforme a vontade deles, criado por eles. Tem até algumas partes bíblicas, mas são introduzidas muitas coisas para atrair multidões. Esse é o grande perigo que nós precisamos estar vigilantes. Mesmo quem se diz que está firme, que está forte, firmado na rocha, tem que ter essa vigilância, porque o inimigo ele não se contenta quando estamos firmes na rocha, quando estamos fazendo a obra do Senhor, quando estamos trabalhando pela igreja. O inimigo ele levanta até pessoas, até dentro da igreja, para querer destruir o trabalho. Imagine o nosso grau de responsabilidade e de compromisso com o nosso Deus. Mas seguindo para frente, nos versículos 8 e 9, com certeza nós já ouvimos falar a respeito de pessoas que se exercitam, que malham o corpo, que vivem fazendo exercícios físicos. Eu não quero dizer que isso é errado, não, precisamos sim cuidar do nosso corpo físico. Mas a nossa necessidade maior é nós cuidarmos do nosso espiritual. Não quer dizer que vai ficar ocioso, que vai ficar... Não, deixar o corpo... Não, nós temos que cuidar, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Temos que cuidar do nosso corpo. Agora, a nossa prioridade é o espiritual. É o nosso lado espiritual. Temos que cuidar dele. Nós temos que cuidar. Nosso lado espiritual. Aquele que vive no Espírito tem recompensa aqui, vivendo uma vida de paz e prosperidade em todos os sentidos. Aquele que vive no Espírito de Deus. E na eternidade, ele vai desfrutar para sempre da presença do Pai. Esse ensinamento assim, como tudo que está na palavra de Deus, é digno de toda aceitação. Então devemos ter o discernimento. Devemos cuidar do nosso corpo físico, da nossa vida como um todo. Mas a nossa vida espiritual, irmãos, ela precisa estar saudável sempre. Porque quando a vida espiritual está deficiente, todo o resto arreia, todo o resto cai. Porque a nossa espiritualidade, juntamente com Deus, a nossa vida espiritual, justamente é o que nos move, o que nos dá ânimo nessa vida pecaminosa, é o que nos livra dos pecados, justamente isso, essa conexão diretamente com o Pai, com Deus. E nós temos que seguir a palavra do Senhor. Nós temos que viver essa vida espiritual de maneira integral. E aquele que não leva em consideração a palavra do Pai, não aceitando e não vivendo de acordo com ela, sofrerá as consequências da sua rebeldia. Mas é claro, tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tem suas consequências, se para o bem ou para o mal. Seguindo, se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, não é isso mesmo? O Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Isso, justamente, a gente tem que estar consciente de todas as coisas, do nosso trabalho, da nossa luta. Meus irmãos, aqueles que creem em Deus devem trabalhar e lutar pela salvação da família. Sim, claro. Pelo casamento também, pela saúde, por muitas outras coisas. Temos nossa vitória garantida na esperança de um Deus que é vivo e não apenas de uma imagem. Veja que interessante. Devemos ter sempre viva nossa esperança. Nossa esperança em quem? Em Deus. E nunca desanimarmos. Além disso, a vontade de Deus é que todos se salvem. Foi para isso que Deus nos fez, para que ninguém morresse, para que todos fossem salvos. Infelizmente, o homem quis enveredar por outro caminho e entrou o pecado. Já que Ele é Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem, então devemos buscar a Deus. Veja que especialmente dos que creem, diz a palavra do Senhor. Porque para ser salvo, tem que crer em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então, é aquela velha conversa de que todos são filhos de Deus, é um grande engano. Todos são criaturas de Deus.
e passam a ser filhos mediante a decisão tomada pelo arrependimento dos pecados e confissão, e crer que Jesus Cristo é o Senhor. Aí passamos a ser filhos por adoção de Deus. E, e segue-se, né, a nossa luta, a nossa labuta. Temos que ter sempre essa consciência. Aqueles que têm fé em Jesus, ou seja, que já o aceitaram, desfrutam da salvação do Senhor. Porém, todos podemos desfrutar dessa salvação. Qualquer um, não importa o que tenha feito, que se arrependa e aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Deus, ele é muito bom. Ele não faz acepção de pessoas. A gente pode ver isso lá em Romanos, no capítulo 2, no versículo 11. Agora, como já falamos, é preciso arrependimento dos pecados. É preciso confissão dos pecados. E é preciso mudança de vida, quando o Espírito Santo começa a habitar em nós. Mas a gente indo lá para o versículo 11, Paulo fala justamente que devemos ordenar e ensinar tudo que está na palavra de Deus, sem retirar nem acrescentar nada. Assunto que já falamos lá na frente, lá atrás, melhor dizendo. A palavra de Deus, ela é rica, é verdadeira, ela é completa. Tudo está perfeito na palavra de Deus. Não há necessidade de pôr nem tirar absolutamente nada. Então nós temos também que prezar por isso. Firmeza doutrinária, firmeza na palavra. Pode até algumas pessoas não gostarem, mas nós devemos ser firmes na palavra. Agora tem aquela questão de tudo com amor. Sim, claro. Em nenhum momento eu falei que fôssemos com falta de amor para falar para as pessoas. Não, temos que ter amor. Mas é um amor que não passa a mão na cabeça do que está errado. É um amor que corrige o que está errado. Assim faz o pai ao seu filho. Ele corrige com amor. Porque a maior prova de amor é justamente mostrar os erros das pessoas. Você está indo pelo caminho errado, venha por esse. As palavras podem ser duras em alguns momentos, mas para haver conversão, para haver reconhecimento do pecado, é preciso a pessoa ser confrontada com o seu pecado. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Diz o que é certo e o que é errado. Não tem meio termo. É sim, sim, não, não. E continuando, ser exemplo, apesar de jovem, o jovem Timóteo foi exemplo. Versículo 12, Paulo fala que justamente para ele ser o exemplo. Paulo nos ensinou nos caminhos corretos e perfeitos de Deus. Não devemos ter preconceito contra as pessoas, sejam elas jovens ou mais velhas. Ele fala aqui justamente que por ser tão novo, Timóteo, ou existem pessoas também de já uma idade avançada, nós não devemos ter preconceito nessas pessoas. Por quê? Uma coisa simples. Todos podem ser grandemente usados pelo Senhor. Tanto jovem, como de meia idade, como velho, podem ser usados grandemente pelo Senhor. Isso é para ensinar, para pregar a palavra de Deus. Lá em 2 João, capítulo 1, versículo 6, diz assim: E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes que andeis nele. Também lá em Romanos 10:17 diz: De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Em 1 João 2,14 também lemos dessa maneira: Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. São vários versículos que a gente pode ver na Bíblia que fala justamente que tanto o jovem quanto o idoso não devem ser menosprezados, ou seja, desprezados. Por quê? Porque podem perfeitamente e devem pregar a palavra do Senhor. Conhecemos tantos jovens, não é mesmo? Que dão belíssimos testemunhos de vida cristã. Pessoas também idosas que, apesar da idade, estão firmes e fortes. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é acessível a todos nós, a todos que buscarem. No versículo 13, Paulo fala, mesmo não sendo pastores, outro tipo de líderes religiosos, nós devemos dedicar à pregação da palavra. Devemos sim nos dedicar. Não é necessariamente ter um cargo na igreja, um título, uma coisa, não. Se temos acesso a essa palavra, temos a obrigação de transmitirmos essa palavra. Isso precisa de quê? De dedicação, de estudo, de comunhão, para sermos bons
ministros da palavra aonde quer que formos, pregar o evangelho, dizer a todos os cantos do mundo que só Jesus Cristo salva. Ensinemos e exortemos com amor e sabedoria inspirada pelo Espírito Santo. Nós precisamos cumprir a ordem que Jesus nos deu, ide por todo mundo e pregar o evangelho, que está lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, essa ordem foi dada aos discípulos. Hoje nós somos discípulos de Jesus Cristo. Hoje nós temos essa incumbência conosco, de levar essa palavra, a verdadeira e fiel palavra. Lá no versículo 14, o dom que Timóteo havia recebido era o dom de ensinar e pregar o evangelho. Veja que coisa maravilhosa. O jovem Timóteo, filho na fé do apóstolo Paulo, havia recebido o dom de ensinar e pregar o evangelho. Meus irmãos, a verdadeira fonte necessária para refutar, para bater de frente com os falsos mestres e ganhar as pessoas para Cristo, é justamente ter o bom manejo da palavra. Quando vierem nos confrontar, nós temos explicações à luz da Bíblia para todas as respostas. Para isso precisamos estar o quê? Sempre lendo as Santas Escrituras, sempre buscando conhecimento, sempre estudando, sempre pedindo a Deus discernimento. Lá em 1 Timóteo, que foi do primeiro estudo, no capítulo 1, no versículo 18, diz: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Isso são palavras justamente de Paulo, mostrando os caminhos a serem seguidos por Timóteo. Lá em 2 Timóteo também, no capítulo 1, nos versos 6 e 7, diz: Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus nos deu espírito de temor. Deus não nos deu, melhor dizendo, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Guardai o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Está lá também em 2 Timóteo 14. Então são recomendações de Timóteo, a Timóteo, melhor dizendo, feitas pelo apóstolo Paulo. Aquele jovem pastor, como já dissemos, que estava com aquela incumbência lá em Éfeso de tocar à frente a obra do Senhor. Mesmo sendo jovem, a gente viu aqui que foi capacitado. Então não há aquela desculpa, eu sou muito novo ainda para isso. Não, Deus capacita cada um conforme a busca que nós fazemos, conforme a nossa disposição para o trabalho. Não sejamos negligentes nem com as coisas de Deus, nem com as coisas que... Não sejamos negligentes com as coisas que Deus colocou em nossas mãos. Se devemos orar pelos outros, assim façamos. Oremos, preguemos a palavra, façamos tudo de forma e de maneira exemplar. A cada um Deus deu dons, deu talentos para ser usado na edificação de outros na igreja. Não apenas para nós mesmos e na hora que acharmos melhor. Nós sabemos que tudo que temos, tudo que somos, é mediante a vontade de Deus. Não adianta alguém dizer que o bom é isso aqui. Não. Deus capacita cada um. E precisamos ter esse entendimento. No versículo 15, o apóstolo Paulo fala justamente que não basta exercermos o ministério que Deus nos deu, mas devemos exercê-lo com diligência, ou seja, com cuidado. Precisamos dedicar o nosso tempo inteiramente às funções. O tempo que for necessário, eu entendo aqui, o tempo que for necessário nas funções do Evangelho, nas funções da igreja, que façamos com amor, com alegria, que desempenhemos com gratidão a Deus, porque é um grande privilégio estar fazendo parte desse corpo. É um privilégio muito grande fazer parte do corpo de Cristo. E finalizando, meus irmãos, no versículo 16, mais uma vez exortação para que fiquemos firmes na obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós devemos perseverar na presença do Senhor. Nós devemos nos afastar de tudo que nos afasta do Pai. Perseveremos na obediência da palavra de Deus e na pregação. Pois só assim, somente assim nós salvaremos a nós mesmos e levaremos a palavra de salvação a todos aos que ouvirem. Essa é a nossa meta de vida.
Essa é a meta de vida do cristão. Paulo passou todas essas instruções para Timóteo, aquele jovem destemido que abraçou o Evangelho. E hoje nós somos os discípulos que temos essa incumbência, esse dever, esta obrigação de levar essa palavra adiante, com diligência, com ordem, com decência, sendo exemplo, para que o nome do Pai seja glorificado. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a oportunidade à igreja e desde já que fiquemos em oração sempre pela nossa igreja, pelo processo de sucessão pastoral, por cada membro, por cada congregado, por cada família, meus irmãos. Vamos orar encerrando o culto desta noite. Santo Deus, eterno Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, mais uma oportunidade de estarmos reunidos como igreja. Pai, nós te pedimos bênçãos dos céus. Abençoa, Pai, esta localidade, esta comunidade, este bairro. Abençoa a tua igreja. Abençoa todas as famílias, Senhor, da PIB Jardim Maranguape. Que nós possamos ser verdadeiros cristãos. Que possamos levar o teu evangelho sem mácula, sem defeito, a todas as pessoas que ainda precisam ouvir do teu nome. Fica conosco e nos dá uma noite de paz na tua presença. Te oramos e te agradecemos no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.